Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, no nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Galera, preparei para vocês mais um corte que nós vamos reagir junto aqui no programa Os Donos da Bola aí com o Craque Neto e companhia aí. Mandou a ver aí, rapaz, ficou revoltado o Neto aí com grandes convocação aí do time do Flamengo. O Flamengo tem 3 jogadores na pré-lista aí, e alguns ficaram de fora, e isso fez com o Neto aí se revoltou ao vivo. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Vamos aqui para esse corte. 23. Eu também. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala, boa tarde. Louco isso. Quando a gente fala, até uma falha minha, porque quando a gente fala em 50 nomes, você acha que tá todo mundo ali no pacote. E até porque... Pedro, Você vai na lista de 50, mas o que vale é de 23, né? O que vale é os 23, 50 é pra fazer onda, pra fazer média. média com todo mundo. Agora, qual que é o melhor time do futebol brasileiro hoje? Palmeiras. Quem tá com ninguém convocado? Ninguém. Entre 50 não tem ninguém convocado. É um absurdo. Brasileiro. As informações que estão chegando até ele, a gente tem que avaliar. E no Muricy, por exemplo, que eu amo o Muricy. Todo mundo ama. Mas o Muricy tá lá na fase ruim e não toma cacete. A gente não dá pau nos auxiliares. Você não sabe nem quem que é o financeiro da onde você tá. Mas do Corinthians você sabe. Você sabe quem é tudo do Corinthians. O Corinthians se flatear, você sabe o cheiro. Do Corinthians, vocês não sabem que o Juan, zagueiro, ele tá lá. O Rodrigo Caetano foi tirado do Atlético Mineiro pelo Edinaldo. O que ele tá fazendo lá, Rodrigo Caetano? Ele inventou a bola, o que ele jogou? Agora, pera um pouquinho, saiu o Edinaldo, sai todo mundo. Rapa todo mundo. Aí vocês vão lá e não convocam o Estevão. E nem o Everton do Palmeiras. Ninguém do Palmeiras. E aí vocês convocam quem? Quais são os goleiros? Vocês convocaram o Danilo, cara. O Danilo deu caganeira nele no Catar, na Rússia lá. E agora ele tá aí nos 50. Deu caganeira, ele não tava nem jogando. Não tá ele jogando, tá na arquibancada. Ele não tá jogando no Flamengo. Aí o Wesley casou. Ixi, casou, hein, Wesley? Ouvi hoje que ele casou. Esquece. Vai jogar mais nada. Tava no aniversário do Gerson. O Gerson foi padrinho, não foi? Eu acho que era o aniversário do Gerson. Então, o que eu li é que o Gerson foi o padrinho dele do casamento. Ele cantou parabéns. Que ele chorou no discurso. Falou, agora quebrou todo mundo. Casou, não vai chegar mais na linha de fundo. Casou, não sabe como é que faz a cobertura. Vai no fundo? Não vai no fundo. Casou, não vai no fundo, irmão. Bola nas costas, bola nas costas. Casou, e você não vai nunca mais no fundo. Você vai malemar. Desguei aqui. Eu não sei, não. Desguei ali. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, talvez fora, ele vai no fundo. Solteiro é um Aí Léo Ortiz, pra mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Léo Ortiz. Aí Alexandre, não tem que ser convocado. Não tem que ser. Tem que ser o menino o Juninho Capixaba. O que ele tá jogando no Bragantino é um absurdo. Não é pra ser o Alexandre. Isso é sacanagem. Se essa 34 anos deu, não dá mais. Convocar o Oscar, não convocar o... Aí você convoca o Oscar, velho. Você convoca o Oscar e não convoca o Estevão. Isso é palhaçada, irmão. Isso é ser vergonhice. Isso é cachorrada. O seu Juan e o seu Rodrigo Caetano. Só absurdo esses dois caras fazerem isso. Aí você tem o Neymar. Pode isso. Bota os outros aí. Esses daí só. Do Brasil só. Então, aqui não é bom zagueiro, mas não vai. O Pedro, pra mim, tem que ser titular. Vai. Titular. Né? Não tem conversa. Gerson titular. Também. Hugo Souza vai. Segundo goleiro, ou o primeiro. Agora, levar o Neymar, levar o Oscar e não levar o Estevão, Souza. É um absurdo. Cara, pra mim o Neymar, então, que não tá jogando, como é que você convoca um cara que não tá jogando? Do próprio Danilo, reserva do Flamengo. Mas ele é campeão na Kings League. A Kings League é mais importante que a Copa do Mundo, é mais importante que tudo. A Kings League é um negócio maravilhoso, a Kings League. Mas nem lá ele jogou. Nem lá ele jogou. Nem o pênalti que ele tinha que bater, agora que tá curado, ele bateu. Quando não tava curado, ele não bateu. Isso é a prova que o futebol é dentro daquilo que você sempre fala, é muito comercial. A gente sabe que é um valor para contratar, para você levar um jogo da seleção brasileira com o Neymar e sem Neymar. Não tem explicação você convocar um cara que não tá jogando, já fazem mais de 2 meses que não tá jogando. Não, faz 3 anos, Souza. Não, eu tô falando depois que ele voltou pro Santos, que ele acabou fazendo... Desde a Copa ele jogou 28 jogos. Sabe quantos jogos o Estevão jogou esse ano? Pra vocês aí, haters, pra vocês que são o escambau do Neymar aí,
28 jogos jogou Estevão. E ele jogou em 3 anos 28 jogos. O Oscar, já quando era convocado, pra mim já não servia. Porque pra mim é jogador, não vai no fundo. A última foi em 2015, né? 2015, aí o cara voltou com 50 a mais. Pode isso, e o Rafael Veiga não. Pode isso, cara. Não é uma sacanagem? Pra você ir pra seleção hoje tem que estar machucado ou tá iniciando, tá voltando de lesão, entendeu? Aí você vai. Quem tá Ou tem um empresário bom, né? Isso. Ou tem um empresário bom, né? O que você pensa disso, o Estevão não estando, o meu querido Leandro Quesada, monstro? Posso acrescentar um nome? O Alan Patrick do Internacional também está na lista dos 50, tá? O Alan Patrick. O Alan Patrick, daquilo que ele tá fazendo, ele merece. Porque ele joga muita bola. Mais porque ele é Oscar. craque de bola. Mais que Eu não sei em termos de idade. A lista de 50, tudo bem. Tudo bem, na lista de 50 tudo bem. 3 não vai estar. Porque o Alan Patrick é craque. É um dos únicos camisa 10 que tem nesse país que joga futebol do jeito que eu gosto de ver o Alan Patrick. Hoje merecia mais do que o Neymar e o Oscar, tá nessa... Mas muito mais o Alan Patrick do que o Oscar. Craque. Mas muito mais. Aí, Baldasso, falando do Internacional. Mais um nome pra você, tá? Quem? Casemiro, que jogou... Esse vai ter que ser convocado porque ele tá jogando muito no Jogou Manchester no Real United. Madrid com o Ancelotti e tá no Manchester E United. tem 5 amanhã. Champions. E tá na final amanhã. E tem 5 Champions. Só isso, 5 Champions. Dá uma olhada nos números. Esqueceram de mim. Do filme. Aí, ó. Aquele filme lá, não é? Esqueceram. Macaulay. Moleque lá, Tem um e Macaulay. dois. não sei o Macaulay quê. Culkin. Aquele moleque também. Moleque é craque, hein? Aquele é craque, hein? Aquele virou craque de Depois bola, que hein? encontraram ele. É. Depois que Aí, encontraram... é craque mesmo. Aí encontraram ele, ele perdeu tudo. Quando os caras esqueceram de mim, mas também o pai, esse ali, ó, a vida dele, o pai e a mãe. Tem uns pai e mãe também que é vagabundo, hein? Tem uns pais vagabundos, hein? Sem vergonha, hein? Tem umas mães também que não prestam, hein? Tem umas mães que não prestam, hein? Tem umas mães duras, hein? Tem umas mães, hein? Tem umas que vai de boiadeiro, cara, 40 mil cada boa, não sei. Mas aí, voltando pro esquecer de mim, Estevão não apareceu na série da pré-lista. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem ou não, Veloso? Não dá pra explicar, né? Os números do Estevão, o que ele tem jogado, um dos destaques do futebol brasileiro ano passado, quase foi o artilheiro do Isso brasileiro. aqui em 2024, ó. Brigando pela artilharia. A 15 2025 tá do gols, lado. velho. 2025 tá aí do lado, ó. 2025. Não, então. Aí 2024, ó, 45 jogos, 10 assistências com 25 17 anos. participação, Aqui, ó, 12, 4, 8, 28. Chegamos nem no Não, meio do ano ainda. impressionante os números dele. Pô, tem 23 gols já, velho. Vendido, é impressionante. E Não aí, deixa de jogar. Não tá entre os 50, é um absurdo. Tá sacanagem. Não tem ninguém do Palmeiras. Sim! Rapaz, olha o homem aí, com a camisa do Al Nassr, atual time dele lá na Arábia Saudita. O tema deste vídeo é nada mais, nada menos Cristiano Ronaldo. Indiscutivelmente, um dos maiores da história do esporte, não só do futebol. Um atleta exemplar, com uma capacidade impressionante, com um impacto midiático que ninguém tem. Ele é o atleta com o maior número de seguidores em redes sociais e ele desafia o tempo. É um jogador de 40 anos, né, e que continua com uma performance extraordinária. Só que é o seguinte, ele é um vencedor. E ele está incomodado lá no Al Nassr, na Arábia Saudita, porque ele não conseguiu conquistar títulos por lá. Então, isso está mexendo com o Cristiano Ronaldo. Vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que o mundo inteiro já repercutiu, do diário Marca, da Espanha. Observem o que diz essa matéria do José Félix Dias. Cristiano Ronaldo e Al Nassr não vêm tendo a temporada que tinham como objetivo, sem títulos, e também não conquistaram a Champions Asiática. A ausência de lucros, né, de resultados positivos, ha causado uma crise no clube.
Olha aqui, esse é o detalhe. O atacante recebeu uma proposta do futebol brasileiro considerada fora do mercado pela importância da mesma. Pois é. Gente, e aqui a matéria vai aprofundando, né? E dizendo o seguinte, que ele estava encaminhando uma renovação de contrato com a Al Nassr, mas devido aos resultados ruins, essa relação tem ficado complicada e essa situação não é mais tão viável assim. É possível que ele saia. E aí, o entorno do futebolista recebeu uma oferta de uma equipe brasileira. Parece um movimento de mercado, quando algo que se pode transformar em uma oferta com importantes aportes de investidores. Cristiano Ronaldo tem a possibilidade de participar do Mundial de Clubes, já que lá da Arábia Saudita, quem vai jogar o Mundial de Clubes é a equipe do Al Hilal. E essa equipe brasileira, segundo o Diário Marca, que fez a proposta para o Cristiano Ronaldo, é uma equipe brasileira que vai disputar o Mundial de Clubes. Bom, então nós temos 4 possibilidades: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. O que eu quero dizer é o seguinte: independentemente de qual time ele for, caso ele venha defender uma equipe brasileira no Mundial de Clubes, será indiscutivelmente a maior contratação da história do futebol brasileiro. Até hoje, esse posto, na minha avaliação, cabe a Romário, 1995, quando ele foi contratado pelo Flamengo. 6 meses depois de ter conquistado o Tetra com o Brasil na Copa de 94 e ter sido o melhor jogador da Copa e ter sido escolhido o melhor jogador do mundo, Romário chegou ao Brasil para defender o Flamengo, abriu mão de ficar no Barcelona. Foi um impacto mundial. Era o maior jogador do mundo, um jogador fantástico, um dos maiores da história, mas era um mundo completamente diferente. O impacto foi gigantesco, mas nos tempos atuais, gente, de mídias sociais, o mundo globalizado, esse cara aí, com o impacto, com a força que ele tem, ele marcou uma era do futebol de longevidade ao lado do Messi. Eles estão mais de 15 anos dominando o futebol e deixaram de dominar há pouquíssimo tempo, ficaram durante mais de uma década sem concorrência. Se esse cara vier com todo o impacto que ele tem positivo, como atleta, como exemplo, né? Ele tem 40 anos, mas a performance dele é de um jogador de 30. Ele é um fenômeno físico. Ele ainda, aos 40 anos, aqui no futebol da América do Sul, ele vai render durante muito tempo. E a presença dele, eu não sei nem o que pode causar. Ele tem dado algumas declarações, falado do Brasil, segundo a imprensa, ele teria o desejo de colocar os pés no hall da fama do Maracanã, queria marcar uma oportunidade para colocar os pés ali, mesmo não tendo jogado no Maracanã. Ele tem muitos amigos brasileiros, sempre fala muito bem do Rio de Janeiro. Então, gente, o Diário Marca colocou essa informação, que tem uma proposta de uma equipe brasileira. Se ele virá, eu não sei. Agora, se vier, vai ser o maior acontecimento da história do futebol na América do Sul. A maior contratação de todos os tempos do futebol brasileiro. Você já imaginou aí o Cristiano Ronaldo com a camisa do seu time disputando o Mundial de Clubes? E um detalhe, o que esse time que o tiver
vai ganhar de mídia, vai ganhar de dinheiro, de patrocínio. Imagine esse cara jogando por aqui, os ingressos vão acabar em 30 segundos, cara. A audiência dos jogos, o interesse das pessoas, até mesmo aquelas que não acompanham futebol, é algo grandioso, que não dá para medir o tamanho, só quando acontecer. E, sinceramente, tomara que aconteça. Não sei se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Botafogo, se é o Fluminense. Um dos 4 fez a proposta, porque são eles que irão disputar o Mundial de Clubes agora nos Estados Unidos. Mas caso consiga trazer esse cara, sim, para tudo, repito, será a maior contratação da história do futebol brasileiro. Disparado. Impressionante. Estou na torcida. Tomara que aconteça. Qual é a sua opinião, hein? Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. Para tudo. Tem coisas que a gente sonha, mas que acabam virando realidade. Um dia falará... Foi a minha impressão. O Flamengo não jogou o que a torcida esperava. Mesmo com todos os seus desfalques, todos os seus problemas, o Flamengo não jogou o que a torcida imaginava. Ah, mas quando entra no Maracanã tem que dar pressão no adversário, tem que jogar em cima, mas tem dia que não tem como. Sem tantos jogadores como o Flamengo não tinha. Então, o elenco é incomparável, só que o Flamengo não está jogando... Você sabe que tem uma coisa que me custa muito, né? É concordar com o Zinho. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Aí eu vou concordar com ele. Opa. Quando ele falou que o Flamengo errou no planejamento para aquele jogo da Libertadores e o Flamengo perdeu o jogo da Libertadores, porque tinha Copa do Brasil... Córdoba. Com Córdoba. Você primeiro, né? Lembra? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Primeiro jogo. Lembra disso? Que o Zinho falou, tá errado, planejar errado. Antes do jogo ele falou, tem algum equívoco aí, alguma coisa tá errada, porque não pode ficar, porque esses caras vão ter que jogar o Campeonato Brasileiro. Mas começou no primeiro jogo lá, quando tiraram, aí não fizeram o resultado, aí foram obrigados a colocar na sequência que o Zinho falou, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Houve um erro de planejamento. Quem é que planeja? É o Boto. Vamos começar a dar nome aos bois, é o Boto. Não, mas... É o Felipe. Quem é que planejou? É o presidente do Flamengo, que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e não quer abrir mão do Campeonato Brasileiro? Já está 4 pontos atrás do Palmeiras. E vão se enfrentar agora. No próximo domingo no Allianz. Osso. É osso. É osso. Então, gente, o Palmeiras deve poupar todo mundo no meio de semana na Copa do Brasil, né? Para botar... Não sei, hein? Vai poupar muito. Ceará é perigoso, hein? Mas vai poupar bastante gente. Ele pode poupar, eu acho que ele pode poupar depois na Libertadores, do jogo do Flamengo. O jogo com o Flamengo não vai poupar ninguém. Não, depois do Flamengo. O jogo do Flamengo é decisão de campeonato. Vai jogar os dois, Quem tem que jogar, acha que não tem decisão de campeonato brasileiro? Tem. Porque se o Palmeiras... Só uma suposição. O Palmeiras abre 7 pontos, o Palmeiras já não depende do jogo da volta contra o Flamengo. Porque os 3 pontos do jogo da volta já estão embutidos nessa diferença. Então, o Zinho teve toda a razão em dizer que o Flamengo fez Olha, não esperava ver isso, fez um planejamento Pascoal equivocado. concordando com o Zinho. Isso... Emocionado. Eu não imaginava. Porque quando a gente vê o Flamengo nesse momento, perdendo jogadores como perdeu, chegar num clássico contra o Botafogo e não acontecer, isso me pesa muito, cara. Mas você achou que jogou mal, Pascoal? Não, achei que não aconteceu nada. Jogo assim de nada. É um jogo de nada por nada. O Flamengo não aconteceu. Quantas jogadas claras o Flamengo teve de gol? Mas aí, se você me permite, Pascoal, eu acho que aí entra o que nós sempre falamos aqui. Uma coisa é você ter um melhor elenco, que aí a gente concorda, todos nós concordamos aqui. Outra coisa é falar para o adversário isso. Porque do outro lado tem adversários também, que os caras treinam, jogam, têm qualidade, jogam dentro daquilo que precisa ser feito para jogar contra o Flamengo. O que está muito claro é que, assim, é incomparável. Também acho que o time do Flamengo, o elenco, é o melhor que tem. Qualidade técnica impressionante. Agora, quando você não tem 2 jogadores, esse time não consegue jogar. E você está falando de 2 especificamente? 2 jogadores, Arrascaeta e Gerson. Vamos ouvir. Quando ele não tem esses 2 jogadores, ele não consegue jogar, não consegue desenvolver um outro tipo de jogo. Porque só tem o plano do jogo do abafa. Mas é isso que eu ia falar. Aí entra o jogo, que aí você tem que comparar os elencos. O Botafogo também tinha dificuldades, mas o Paiva teve uma estratégia melhor. Eu acho que aí é a definição. E eu acho que isso faz parte. Por quê? Porque o Felipe está começando como treinador.
Uma coisa é você ter experiência como jogador durante a vida inteira. Outra coisa é você ser treinador e ter que administrar e pensar em tomadas de decisões rápidas, em frações de segundos, num jogo de 90 minutos, do qual você muitas vezes opa, peraí, agora eu vou falar para o Gerson. Gerson, faz isso, porque o cara consegue, de certa forma, ajustar. Aí eu não tenho o Gerson, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E do outro lado, você tem um time que é uma unidade, que é um time que sempre foi pautado no coletivo, né? E aí você tem os choques de estratégias, choques táticos, decisões, tomadas de decisões, né? Então tem esse lado. E eu acho que vai fazer parte da crescente carreira do Felipe, mas vai fazer esses processos, são partes importantes. Porque o Flamengo tem problemas quando joga contra times que são bem organizados na parte defensiva. Perfeitamente. Toda vez que joga contra time da mesma grandeza com os times assim, o Flamengo tem dificuldades. Né? Então, isso é uma coisa que o Felipe tem que trabalhar, uma coisa que os jogadores precisam entender. Né? Foi um jogo, no primeiro tempo o Flamengo teve um pouco mais de controle, no segundo tempo o Botafogo conseguiu criar mais oportunidades, foi um jogo, mas se esperava mais, especialmente do Flamengo. E aí entra os méritos do Botafogo, que eu acho que assim, a gente não pode desprezar. Esse Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado, é muito equilibrado. É só você ver agora o Mirassol contra o Internacional de Porto Alegre. Sim. Né? Você não pode achar que vou entrar em campo, vou jogar 80% para ver se dá. Não, ou você joga 100% ou você não consegue ganhar. É complicado. E uma outra situação que aí entra no que o Zinho falou e que nós já estamos falando aqui sobre planejamento. Porque tem muitos jogos, os melhores estarão fora, tem isso, aquilo. E aí o que eu vou falar não é só para o Felipe, mas para todos os treinadores que reclamam de calendário. Para todos os jogadores que reclamam de calendário. É o seguinte, o calendário tem 150 jogos que é para pagar o salário de vocês. Simples. A cada dia que passa, os salários são mais altos, são mais longos os contratos, né? Então o custo é maior, então o clube precisa arrecadar mais dinheiro para poder manter um bom time. Um time equilibrado, um time que você tenha 18 jogadores com a mesma qualidade em relação a uma qualidade, uma baixa a outra, mas com uma diferença, pouca diferença entre um e outro. Então assim, quanto se paga hoje para um treinador? Quanto se paga hoje para um jogador? O clube vai tirar a receita da onde? Da televisão, de outras coisas, mas a grande parte vem da televisão, se eu não me engano. E aí você não pode reclamar. Você tem que chegar nas costas do seu presidente e falar, presidente, faz o seguinte, quando teve a eleição aí da CBF, quando teve um monte de coisa, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e escutar os jogadores, vamos escutar quem faz o espetáculo, como é que funciona. Entendeu? Os caras das federações, eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados com a mesada que eles vão receber durante esse período? Né? Então, assim, não dá para reclamar. Não podem reclamar. Não podem, porque a origem de tantos jogos são os salários. E isso não é Brasil, fresco. Não é no Brasil. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Os caras estão começando a reclamar porque tem jogo. Mas ninguém fala do bolso, ninguém fala quanto eles estão ganhando, ninguém fala quanto é a arrecadação. Tem um porquê. Só que ninguém quer falar. Né? Então, assim, esse discurso de tem muitos jogos, eu não compro. Eu não compro. Mas é a primeira vez que o Felipe fala assim. Por isso que eu falei antes, Pascoal. O Tite falava quase todo jogo. Por isso que eu falei antes. O Felipe é a primeira vez que fala. Eu quero ouvir antes. Vale para todos os treinadores, não só para o Felipe. Aí o Felipe está falando, mas é um discurso que isso já vem há algum tempo. Sim, eu quero te ouvir, mas antes vamos só apresentar uma declaração do Felipe Luiz, que ele fala sobre perder a mão e tudo mais, que isso, de certa forma, também viralizou, é um corte, aí eu já vou direto para o Zinho. Vamos ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15... em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e
E aí eu já era futebol. Aquilo ali já não era o que eu gosto. Mas, mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Vamos lá, Zinho. Quero te ouvir sobre o Flamengo com o Botafogo, o Flamengo nessa sequência de jogos em que teve ótimas performances, outras nem tanto. Tem alguns assuntos para a gente debater, ampliar esse radar aqui envolvendo o rubro-negro e o Aldo. Isso aí, pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então deixe seu like, se você é novo, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.